Olá pessoal, bem-vindos a mais um encontro aqui no Devaneios no Café. Que, na verdade agora hoje nós estamos fazendo no SEI, né? Que é o nosso local habitual. Hoje eu vou fazer em casa mesmo e semana que vem, se tudo ocorrer bem, nós voltamos ao SEI, né? O SEI é que é o espaço aqui de Campinas, onde a gente realiza os nossos encontros, nossos devaneios. E hoje, deixa eu só arrumar aqui a câmera. Hoje nós vamos fazer aqui em casa, mas tudo bem, não temos o SEI, mas temos café. Trouxe meu café aqui, né, pra gente conversar, pra gente devanear. E também nós temos convidado, né? Nosso primeiro convidado do Devaneios no Café foi o professor Walter. Acho que a nossa convidada já está chegando aqui, deixa eu ver. Aqui, peraí. Certo, né? Então, dessa vez eu tenho um cafezinho aqui junto comigo para nós conversarmos. Então, pessoal, bom. Já que ele está chegando, deixa eu ver. Oi, Nina. Diz tudo bem com você? Deixa eu arrumar Tudo aqui. jóia. Boa noite para a Flá Regina, que está chegando aqui também. Deixa eu só acionar os comentários aqui. Boa noite, Nina. Bem-vinda. Gente, Bem-vinda. Não é a nossa primeira live juntos, mas é a nossa primeira live do Devaneios do Café. eu tô tomando chá, mas eu vou falar que é café, tá bom? Tá. Então, a gente finge que é café, até porque eu não estou tomando o seu chá, então eu posso imaginá-lo da maneira que eu quiser. Ô, Nina, deixa eu só falar uma coisa. Às vezes sua voz some e ela aparece do nada, não sei. Tá assim para mim o seu Sim, áudio. eu vou tentar sem o fone. Vamos ver se melhora, peraí. Tá. Porque às vezes ela some e ela volta. Melhorou? Eu acho que sim, por enquanto não tá sumindo e voltando. Deixa eu ver uma coisinha aqui, peraí. Talvez eu suma rapidinho, aguenta aí. Tranquilo, eu espero. Aí, qualquer coisa sumir, já dá para voltar. Acho que Não, aqui tá sumiu. tudo pronto. Voltei? Voltou. Tá aqui de volta. Tá. Não tem mais o que mexer. Se fica falhando, não é internet, não é fone. Não, para mim tá ótimo, inclusive agora alinhou a sua voz com você mexendo na boca. Antes tava um e o outro separado. Tá bom, ok. Saudades da casinha aqui do Freud Estupefato. Muito obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço ter aceitado o convite assim de última hora, inclusive. Muito de última hora. Então, eu estava aqui até pensando, né, que acho que uma questão, né, eu até trouxe para você, da gente conversar sobre isso hoje, porque a gente já falou sobre esse tema de uma outra maneira, mas eu acho que hoje a gente consegue aprofundá-lo de uma outra forma também, né? Que é sobre a escuta psicológica. Sim. Que é sobre a escuta psicológica. E o que eu pensei sobre esse tema, né? Eu até trouxe hoje, deixa eu só tomar um café. Esse é café mesmo? Tá, vou tomar o meu café também. Dá uma boa noite aqui para a Valéria que está chegando. Boa noite, Eu pensei, eu imaginei esse tema da seguinte maneira, né? Para quem não sabe, né? Para quem está chegando agora, para quem não assistiu ainda nossas lives e tudo mais, a Nina, ela já fez várias lives aqui no canal, tem várias lives aqui já gravadas. E a Nina, ela é uma grande especialista, né? Ela é formada nesse berço chamado TCC, né? Então, a TCC, né, Cognitiva Comportamental, só para esclarecer também qual que é o viés. E a gente estava até falando, né, Nina, como o olhar, né, como a escuta psicológica da TCC, pelo que você, inclusive, tem um bom conhecimento, não leva em conta um dos fatores que, inclusive, são básicos, são principais para uma escuta psicanalítica, que é a questão da transferência, né? Sim. A questão da transferência. Então, o tipo de escuta que se está tendo em relação a isso é diferente. Eu queria, inclusive, iniciar já com o seu conhecimento em relação a como é que é essa escuta, então, em relação ao que o paciente dentro da clínica está trazendo. Se não é relevante
A questão da transferência para TCC, o que é relevante? O que está sendo escutado ali sobre o que está sendo trazido? Boa noite. Boa noite. Porque é só Então, isso, boa noite. só isso, né? Joga a bomba e vai embora. Só um adendo que eu acho que é também importante trazer para caso. Para quem está talvez me vendo pela primeira vez, eu estou num momento de transição teórica. Sim, bem lembrado, né? Bem lembrado, né? Muito bem lembrado. Então, eu tenho aí uma estrada dentro da terapia cognitivo-comportamental, de formação, de clínica, de docência, de supervisão e por N questões. De repente a gente até pode falar. A gente fez uma live introdutória, a gente prometeu uma segunda e não rolou. Do porquê mas hoje a gente dá uma. Vai entrar um pouquinho no tema. Não muito, mas vai entrar um pouquinho no tema. Mas enfim, do porquê que eu fiz essa transição, como que está sendo essa transição. Eu estou me candidatando a entrar numa formação em psicanálise freudiana propriamente dita, mas ok, só para amarrar. A escuta da TCC é uma escuta pragmática, né? Ela vem de um lugar do pragmatismo e de um pragmatismo muito específico, principalmente norte-americano. Então, veja, se eu pudesse simplificar, o principal objetivo da terapia cognitiva é encontrar, descobrir, revelar as crenças centrais desse paciente. E crenças centrais essas que estão inconscientes, ora, Sherlock Holmes, né? Não é à toa que o criador era um ex-psicanalista, mas aí se deixa para as fofocas dos bastidores. Uhum. Então, por que é uma terapia cognitiva? Porque ela entende que são as nossas cognições que causam as nossas emoções, portanto, os nossos sofrimentos, e que elas, por sua vez, vão influenciar diretamente o nosso comportamento. Bem... Tá, só um pequeno parênteses aqui para entender. Claro. O que você se refere, né, ou melhor, o que a TCC se refere em relação a essa cognição? Porque isso, inclusive, está no próprio nome, né? Já leva na própria titulação da terapia ali proposta. O que é cognição no viés da TCC? Posso, de novo, de uma forma simplificada, eu gostava de brincar que é uma palavra moderna para a mente. Então, tudo que acontece na sua mente. Então, o pensamento é uma cognição, uma memória é uma cognição, uma imagem é uma cognição. Então, inclusive, eu brincava que era uma palavra modernosa e fresca para antigamente. Que é onde os behavioristas vão bater. Então, eles não são amiguinhos, eles brigam muitas vezes. Mas isso é um papo para outra questão, porque o behaviorismo ele vai ser muito mais ambiental, ele vai tentar evitar o máximo possível um vocabulário mentalista. A cognitiva vai basicamente trabalhar o tempo todo, não só, óbvio, mas o enfoque dela é um vocabulário mentalista. A gente está falando de pensamentos, imagens, lembranças, tudo que passa no que a gente talvez chamaria de psique, e eles vão chamar de mente, né? E fazer uma correlação sempre com os estudos do cérebro também, mas aí eles não aprofundam tanto essa questão mais filosófica. Então, se eu entendo que durante a minha formação, do meu desenvolvimento humano, foi se criando uma mente, e essa mente vai sendo criada e vai sendo estabelecidas crenças centrais sobre mim, sobre o outro e sobre o mundo. Agora eu vou entrar no vocabulário da TCC, tá? Sim. Eu vou ter tanto crenças funcionais quanto crenças disfuncionais. Tá. Então, tá. Isso é importante, porque esse pensamento de funcional ou não funcional pelo que você está dizendo, então é um pensamento operacional. Está preocupado se aquilo dá uma resposta adaptativa em relação a um determinado comportamento. Sim. Certo. Então, se você tem... E vamos lembrar que quando a gente está falando de uma crença central, a gente está falando de algo que não está na minha consciência. Os pensamentos automáticos, aquele pensamento que surge quando eu estou numa situação específica,
Ou um raciocínio deliberativo, então preciso mandar um e-mail, estou pensando aqui como é que eu vou escrever. Isso está na minha consciência. Ou se eu prestar um pouquinho de atenção, o que você pensou quando você recebeu a ligação da sua amiga? Talvez na hora você nem, mas só de parar e lembrar, eu pensei que finalmente ela estava atrasada em me ligar. E o que você sentiu nessa hora? Um misto de raiva e alívio. E o que você fez? Eu atendi. Então, isso é meio que o feijão com arroz da terapia. Conta, pensamento intrusivo conta. Sim, o Gabriel perguntando. Perguntou, né? Então, o pensamento intrusivo, né? Ou o pensamento automático, que geralmente é intrusivo também, mas a gente não chama ele dessa forma. Ele simplesmente vem na sua cabeça. Mas a pergunta é, bom, eles vêm da onde? Né? Então, escuta, para voltar à tua questão, Rhodes, eu vou escutar a fala desse paciente, eu vou querer perguntar para ele, mas naquela situação, o que passou na tua cabeça? E eu Sim, só um outro parênteses também, para que eu vou linkando para não esquecer. Claro. Isso já então leva em conta então que a terapia TCC leva em conta o subjetivismo, no caso. Sim. Ela é totalmente subjetivista, no caso. Totalmente? O que você quer dizer com isso? Totalmente do tipo, não existe uma matéria que você esteja falando sobre você que não tenha partido de você, parte tudo de você, no caso, em relação a como você assimila isso. Eu estou preocupado em como você sente, em como você assimila, em como isso vai exatamente para a questão do cognitivo, no caso. Sim, lembrando como é que você processa, é um processamento, no caso. Então, é como eu até para ser mais preciosista agora, eu diria que é como a minha mente está processando, porque se eu falo como você está processando, pode dar a entender uma característica de um eu consciente processando as informações. Bullshit. Não, eu acho que não é na questão nem de consciente ou inconsciente, no caso. A questão ali do processamento é que eu estou preocupado com... é bem essa questão, é a funcionalidade da coisa. O processamento funcional, está funcionando para quê? Né? Então, se aquilo ali é uma resposta positiva ou negativa, então eu estou buscando ali olhar, o subjetivismo ali busca trazer tudo para o sujeito como sendo um núcleo responsável. No caso. É isso que eu tinha minha dúvida. Se eu entender sujeito, como a gente geralmente fala na psicanálise do sujeito, do inconsciente, alguma coisa do tipo, porque, de novo, assim, a forma como você descreve, pensando que a gente está com o público aqui nos assistindo, pode dar a entender, e isso é importante sim, que é um subjetivismo onde eu acabo delegando ao sujeito. Não. É uma mente que está processando informações e eu não tenho controle sobre isso. Eu não tenho controle sobre isso. Tá. E aí vem um plot twist que você também não vai aprender a ter controle sobre isso, porque é impossível ter controle sobre isso. É impossível ter controle sobre os meus pensamentos. Eu vou, na verdade, entender quais são, quando surgem, por que talvez surgem e como eu vou lidar melhor com eles. Nossa, acabei de resumir o que é a TCC em 5 passos, adorei. Então, a minha escuta vai ser ouvir quais são esses pensamentos que vêm, que são mais superficiais, observar quais temas se repetem, quais são os pensamentos, até tem uma expressão que eles chamam pensamentos quentes, tradução literal do inglês, que seria aquele, vieram vários pensamentos na tua cabeça, mas qual doeu mais? Qual você acha que te pegou? Qual que é o pensamento quente? Então eu vou tentar, a minha escuta vai estar sempre nesse lugar assim, a pessoa está me descrevendo alguma coisa, alguma situação, e eu quero saber como que a mente dela está processando aquela informação. Eu não estou muito preocupada com o que aconteceu. E aí, com
a repetição de temas, entendendo de repente o que é um pensamento mais quente, e aí uma avaliação da linguagem, se é uma preposição, uma frase muito categórica e generalista, exemplo, eu sou um idiota. É diferente de pensar, nossa, eu fui uma imbecil naquela prova de português. Então, quando eu falo eu sou idiota, eu estou fazendo uma proposição, uma afirmação categórica e muito generalista. Então, isso tem cara de crença. Não é um pensamento situacional. Então, a minha escuta, ela vai estar buscando mesmo. Então aí eu fui no supermercado, já fiquei irritada, porque tinha 3 carros enrolando na frente, e eu pensei que era um absurdo, uma falta de respeito as pessoas ficarem enrolando. O paciente fala isso. Onde é que está a minha escuta? Qual é a situação? O que ela pensou? O que ela sentiu e o que ela fez? Inclusive, existe um diário de pensamento automático. É um formulário que você preenche, onde tem lá situação, indo no supermercado com X carros na frente. Pensamento. O que ela pensou vendo aquilo? Que era um absurdo, que não era justo, que não sei o que ela sentiu. Raiva. E o que ela fez? Buzinou por 30 segundos ininterruptos. Entendi. Então, onde está a escuta, eu quero fazer essa leitura. É uma leitura meio causa e efeito, então, no caso. De certa forma, sim. Tá. E aí isso vai me dar subsídio para saber onde eu vou intervir. Lembrando que eu estou simplificando como se eu estivesse dando uma aula introdutória. Tem coisas que ficam mais complexas. Mas se eu fosse resumir para a base do que é a terapia cognitiva, deixa eu me arrumar a cadeira aqui. Do que é a terapia cognitiva, ou do que é a escuta vai buscar isso, vai buscar principalmente. Claro que eu também quero escutar o que a pessoa, como ela agiu, o que ela fez, o que ela sentiu, mas eu entendo que isso é consequência do meu cálice sagrado, que é como a mente está processando aquelas informações. Pode vir em imagens também, tá? Estava no supermercado, vi 3 carros e me veio uma imagem do Armagedon, dos carros pegando fogo, qualquer coisa do tipo, e fiquei aterrorizada. Eu tinha uma paciente que ela tinha medo de entrar em túneis. Porque ela tinha medo que acontecesse algo, bem aquelas cenas de filme, e que ela se desesperasse e que não soubesse o que fazer, que não teria saída. Então, provavelmente, toda vez que ela entrava em um túnel, essa imagem, não necessariamente é um pensamento com uma proposição, com uma linguagem. Nossa, ponto de exclamação. Pode acontecer uma catástrofe. Vinha numa imagem. Pode ser também. A gente vai trabalhar com imagens também. Certo. Só que assim, pelo que eu estou entendendo, essa imagem, porque eu acho que aí entra uma diferença ali de leitura, né? de escuta, né, também, a gente está falando sobre esse tema. Mas essa imagem ali, eu não sei, por isso que eu estou perguntando, mas é como se eu não estivesse preocupado com a imagem, mas a função dela. Sim. Eu não estou preocupado com em ela ser com a essência do que ela está dizendo sobre si, mas se ela funciona ou não funciona, se ela é funcional ou disfuncional. Olha. Ou se leva, ou melhor, leva a um comportamento funcional ou disfuncional. E aí vale a pena refletir o que eu estou chamando de comportamento funcional ou disfuncional. Sim. Mas de uma certa forma, sim. Por isso que eu falo que é uma escuta pragmática. Porque eu tenho objetivos. Eu tenho objetivos no meu atendimento, o meu paciente tem metas. A gente quer diminuir o sofrimento, a gente quer que ele consiga atingir as metas, a gente quer fazer com que ele se sinta bem.
Que ele Ah, mas consiga... aí eu vou ter que perguntar como analista. É o paciente que tem meta ou o analista que tem meta? Teoricamente, deveria ser o paciente. Ah, Inclusive, isso é bem batido também, assim, quais são as metas do paciente. Só que o terapeuta também tem metas, ele tem uma estrutura a ser cumprida. E quando eu falo estrutura, é estrutura mesmo. A sessão é estruturada. Então, você começa com um bom dia, avaliação do humor, ponte com a sessão anterior, estabelecimento de agenda. Nossa, peraí que agora eu tô aqui da memória, tá? Ponte com a sessão anterior, revisão da tarefa de casa, estabelecimento da agenda, discussão dos tópicos da agenda com intervalos periódicos, retomando qual que é o assunto, estabelecimento de uma nova tarefa e feedback ao final. Então, tem uma estrutura. Antes de eu ir para a sessão, eu coloco objetivos para mim. Esse pode ser um exemplo. Eu quero conseguir decifrar, né? Vai descobrir e achar alguns pensamentos automáticos desse paciente. Geralmente são os objetivos das primeiras sessões. Então, eu sei que eu tenho como... Então, qualquer coisa que o paciente for me trazer, briga com a mãe, discussão com o chefe, crise existencial no chuveiro, às 3 da manhã, não importa o que ele vai me trazer. Qual é o meu objetivo? Achar quais são os pensamentos automáticos. Porque isso vai me ajudar a fazer o que a gente chama de formulação cognitiva do paciente. Que diabo é isso? É conseguir fazer esse desenho, quais são as principais crenças. Essas crenças disparam que pensamentos? Quando ele pensa dessa forma, o que ele sente? Qual é o padrão comportamental dele? É como se eu fosse fazer um mapa de funcionamento desse paciente e isso vai me dar uma bússola maravilhosa para saber aonde intervir, como intervir com ele. Que técnicas que eu vou trabalhar com ele e que ele vai aprender a utilizar na vida dele para que ele não precise de mim. É lindo. Entendi. Tem uma pergunta aqui, né? Antes, a gente vai entrar num outro ponto aqui, senão a gente não vai ter tempo, mas tem uma pergunta da Aline aqui com Permai. É como se a gente aprendesse caminhos cognitivos que se repetem inconscientemente e pela fala é possível identificar esses caminhos? Sim. Lembrando que esse aprendizado não é consciente. É as nossas vivências, a nossa história de vida, que vai fazendo com que a gente crie esses caminhos que, através da repetição, inclusive, vai criando sinapses bem fortalecidas. Então, tem aí uma correlação com alguns estudos de como funciona o cérebro. Essa parte eu ainda acho bem legal. Então, eles vão se repetindo e vão se fortalecendo de forma inconsciente. E aí, com a escuta da linguagem. Então, também é uma teoria que vai se basear muito na linguagem. Mais do que no comportamento, que é a grande diferença de um behaviorista. O behaviorista vai se basear muito mais no comportamento. Tanto que, se ele vai falar de pensamento, ele não vai falar pensamento, ele vai falar comportamento encoberto. Ele vai estar muito mais antenado nas relações do comportamento e do ambiente. O terapeuta cognitivo, ele também vai avaliar isso, porque ele sabe que muitas vezes é no ambiente e é no comportamento que está o comportamento disfuncional, que está o sintoma. Mas para o cognitivista, não adianta nada você interferir ou intervir no comportamento se você não muda a cognição. A cognição seria o processamento da percepção, no caso. Sim. Entendi. Eu percebi aquilo dessa forma, então isso já vem trazendo uma linguagem que afirma... toda aquela afirmação que você falou, então eu sou uma burra mesmo, não consegui passar na prova, nesse sentido. Já Isso. Entendi. Tá, eu acho que é importante, né, a gente estar falando sobre isso, porque queria trazer, inclusive, você, Nina, porque exatamente por você estar fazendo esse movimento, dessa transição, né, porque é uma transição de escuta que você está fazendo hoje também. Nossa, sim. É uma baita de uma transição de escuta, inclusive, né? Socorro!
Podia ter que ter vinho aqui e não chá, mas tudo bem, sim, é uma transição. Não, mas não tem problema. Mas é isso que eu acho importante, porque a, a escuta que a gente está trazendo hoje como uma escuta psicológica, eu imaginei de estar trazendo você hoje aqui, porque você traz ali uma concepção de uma psicologia que lê as coisas, né, até, pelo que eu entendi, preocupada com uma base, é uma psicologia, né, dentre tantas outras que nós temos, mas que é uma psicologia preocupada com a funcionalidade. E com a clareza, com a transparência. Então, se a pessoa falar A, é A, e a gente vai trabalhar com A. Uhum. Para conseguir atingir B. Não é uma escuta livre. Acho que a gente pode pensar assim, quando você traz, né, uma escuta preocupada com um objetivo, né, com uma função. Qual é a função? Sim. E a gente está procurando isso o tempo todo. O maior treinamento no terapeuta cognitivo é conseguir ouvir o pensamento, ouvir a crença, fazer a ligação das emoções com o comportamento, com a crença, já pensando como intervir. Era como se com um ouvido eu estou escutando o discurso, com o outro eu estou escutando as crenças dele. Então, porque isso vai me dar subsídio para esse mapeamento do paciente, para o meu plano de tratamento. Então, realmente, é uma escuta muito voltada a uma função específica com objetivo para que eu tenha resultados práticos e clínicos com esse paciente. Então, tem uma preocupação ali, pelo que eu entendi, é uma escuta que volta-se para a obtenção de um resultado, busca um resultado, mapeia um resultado, no caso, né? Inclusive mapeia o processo para conseguir chegar no resultado. Sim, mas a preocupação continua sendo o resultado. Sim. Sim. A preocupação final é que dê certo, é que seja eficaz. Né? Eu acho que essa palavra também é uma palavra que cabe ali nessa escuta. Tem que ser eficaz. Sim. Né? A clareza, né? Que você vai trazendo essa clareza e tudo mais, então é algo eficaz. Né? Meio que expurga escuridões, no caso. Total. Ótimo. Que eu acho que aí é que é uma diferença em relação à escuta. As escutas, né? Não temos só uma, mas as escutas com o viés da psicologia profunda, da psicanálise também, né? Inclusive, né, se a gente for... eu acho que foi na última live, eu acho que foi na última live, né, que eu trouxe o Sonu, que o Sonu ele vai fazendo um resgate, né, da obra do Jung, ele vai trazendo ali que, inclusive, alguns junguianos, eles alteraram algumas terminologias que o Jung trouxe exatamente para servir ao propósito deles. Né? Como, por exemplo, Sim, deixar de lado, por exemplo, o termo psicologia complexa, né? Que é a psicologia dos complexos. Né? Aí trouxe, né, uma psicologia analítica, ficou muito focada nesse lugar ali, para, digamos assim, ter um engajamento psicanalítico até, porque o próprio nome já traz uma analítica. Boa noite, Vitor. Está chegando o Vitor aqui. Então, esse é um ponto. Tá, mas eu não vou me adentrar muito nisso, senão a gente se perde. Porque aí que tá. Né? Já que você, inclusive, Nina, está nessa transição, né? Nessa transição de olhar, de escuta clínica, escuta psicológica, eu me lembrei, porque o que acontece? Você foi falando, eu lembrei de uma parte aqui do livro. Qual o livro? Do Zeus. Mas é uma coisa bem pequenininha, acho que não vai nem... Tá bom. Eu só quero pegar de onde ela começa aqui. Ou se eu acho que eu vou ter que fazer um caminho reverso aqui. Começar do fim para ir para o começo para falar a respeito. Porque aqui, ó, o Barcelos aqui, ele fala um momento ali no livro, é uma coisa pequenininha. E eu acho que é importante ressaltar sobre isso, que é uma diferença. Quero só trazer isso para marcar essa diferença, marcar ali territórios, vamos colocar nesse sentido, né? Lugares. Tem um momento aqui do livro, né? Isso aqui que é o Zeus aqui, na página 134, ele está
preocupado ali em enxergar como se apresenta a figura, a imagem dos Zeus, né? É o que ele está ali analisando, ele está ali buscando deixar com que essa imagem fale por si mesma, né? E aí, uma hora ele diz aqui, né, na página 134, que aqui o Zeus é uma metáfora, né? Ele fala a metáfora da paternidade e não a função da paternidade. Eu quero mais me atentar não a questão da paternidade aqui, porque não é o nosso tema da live, mas exatamente dessa diferenciação que ele está falando. A metáfora da paternidade não é a função da paternidade. Aí a gente vai levar para outro lugar a escuta. Fale mais continua sobre isso. Vou falar, inclusive tem grifos aqui mesmo. Ok. Mas eu só vou terminar aqui essa parte do parágrafo para voltar para falar sobre metáfora aqui. Tá bom. Para falar, o pensamento mitológico, né? A gente também pode colocar a escuta mitológica, no caso, ou seja, como miticamente nós podemos olhar para a psique, como ela apresenta-se, né? Através de um pensamento ali poético, né? Porque o mito poético, a mitologia traz ali como um viés de as coisas no mundo estão falando sobre si o tempo todo. Basta a você, cabe ao poeta escutar, né? E aí eu vou trazer isso para a clínica logo mais, mas vamos chegar lá. O pensamento mitológico não é um pensamento funcional, ou seja, quando nós estamos falando de uma psicologia profunda, seja ela qual for, ela não está preocupada em respostas, em dar ali uma eficácia para aquilo que está sendo requerido. Temos que suspender nossa mente funcional. Estamos falando da paternidade em um sentido mais amplo, ou seja, a metáfora nos traz para um outro sentido que não só o sentido da execução, de executar algo bem ou mal, no caso. Essa metáfora tem a ver com esse olhar, essa proximidade, com o olho que nunca fecha, uma atenção que nunca para, uma consciência alerta, mas não alerta no sentido heróico, porque aí vai para a função. Antes no sentido do cuidado, daquele que guarda seu mundo. Esse é o sentido da paternidade de Zeus que acontece no olho, né? Então ele está interessado na psicologia desse olhar. Que tipo de olhar? Ou seja, o olhar da metáfora é que tipo de coisa está sendo dita aqui. Ao invés de pensar se ela funciona ou não, é que tipo de coisa. Uma girafa na praia. Não me interessa se a girafa na praia vai sobreviver ou não, se ela é funcional ou não. Mas é um tipo de animosidade que se encontra nesse tipo de local. Isso me entrega uma realidade psíquica. Que se eu saio da mente do... isso é bom ou ruim também, que a gente pode entrar nesse lugar. Se eu saio dessa mente, eu começo a conversar com a girafa e com o lugar ao mesmo tempo. Como se um não fosse a causa do outro, mas um dá base e sustentação para o outro estar da maneira como está aqui. Se aparece uma praia, tem uma girafa. Se tem uma girafa, tem uma praia. Deixa eu fazer uma pergunta. Isso é metáfora. Isso é pensamento metafórico. Tá bom. Pode fazer pergunta. Quando você fala, por exemplo, né? Deixa eu deixar essa girafa falar. A girafa aqui é só também uma, okay. uma imagem inventada, que não é uma figura. Sim, total. Pode ser qualquer coisa. Deixa a imagem falar por si. O que eu faço com isso? Essa não é uma pergunta que interessa ao pensamento psicanalítico. Eu vou fazer uma outra pergunta. Por que deixar a imagem falar? Também não é um pensamento que interessa ao pensamento psicanalítico. Qual é o pensamento que interessa ao pensamento psicanalítico?
duas perguntas são importantes, tá? Elas não quer dizer que são inúteis. Pelo contrário, elas são extremamente fundamentais. Só que a gente tem que olhar para que tipo de psicologia nós estamos vendo. Não é um problema eu perguntar por quê, qual é a função disso. Mas a pergunta que eu faço é o destino que eu estou dando, ao mesmo tempo. Né? O tipo de pergunta que eu faço é o tipo de destino que eu estou encaminhando para a imagem, mais do que a imagem está encaminhando sobre mim. Então, quando você fala mais do que a imagem encaminhando sobre mim, eu estou partindo de um princípio, de um conceito, de uma teoria que diz que as imagens trazem algo para mim. Que as imagens são vivas. Ok. Não só trazem, que elas têm vontade própria, que elas têm costume próprio, que elas não me obedecem, também tem essa. Elas não me obedecem. Elas são fantasia, né? A gente está colocando aqui a imagem como não gosto dessa palavra, mas a imagem, ela é, que eu ia falar produto, mas não é produto. A imagem, ela é uma criação fantástica. É uma criação fantástica que me leva a um determinado estado de consciência que incomoda tanto que a única coisa que eu consigo pensar, geralmente, é como resolver isso. Como é que eu resolvo isso? Ela incomoda, ela me tira do meu estado de, entre aspas, paz espiritual. Sim, do teu basal ali, do status quo que você estava. Uhum. Olha, Rods, eu te ouvindo aqui, eu acho que com uma linguagem um pouco diferente, mas eu poderia definir da mesma forma as cognições. Ampliando não só para a ideia da imagem, então quando eu sonho com essa girafa na praia, mas também para um pensamento. Então, o exemplo que eu sempre dou, se eu estou vendo uma pessoa, né, atravessar a rua do outro lado, na outra calçada, e eu cumprimento essa pessoa, e essa pessoa passa reto, sem me cumprimentar, a minha mente vai produzir uma reação. Sim. Eu não tenho controle sobre isso. É uma fantasia, porque qualquer coisa que vai produzir, não necessariamente, raramente tem algo relacionado, abre aspas, com a realidade. Nenhum terapeuta cognitivo usaria uma linguagem poética para dizer, talvez, que o pensamento está vivo. Mas ele está. Eu acho que, realmente, você tem um fenômeno muito parecido, mas interessante aqui, devaneando com você, elaborando, mas com pessoas escutando muito diferente eles. E de uma certa forma, estou pensando aqui, eu acho, não, uma pergunta agora, bem honesta, não seria ingênuo achar que eu, psicanalista, analista, não importa agora qual psicanálise, eu vou estar ouvindo desprovido de qualquer desejo, de qualquer objetivo, de qualquer função? Com certeza, é extremamente ingênuo. Inclusive, o próprio Hillman, no Código do Ser, ele fala sobre isso, né? A psicologia que acha que está sendo neutra, ela, na verdade, está caindo no próprio desejo, na armadilha do próprio desejo. Acho que a questão aqui não é encarar e entrar numa neutralidade, pelo que eu entendo. A questão principal é compreender exatamente que o meu desejo também é um limitante. Também me limita no sentido de se eu estiver
só falando sobre o meu desejo, ali no caso, eu não consigo descobrir, por exemplo, vamos colocar a girafa na praia ou até mesmo essa coisa da rua que você colocou. Uhum. Se eu estiver ali pensando, vamos colocar de determinados tipos de pensamento. Se eu estiver pensando que qual que é a função da girafa estar na praia? Ao eu descobrir alguma função, ou eu inventar alguma função, ou interpretar alguma função, eu mato a girafa. Entendi, sim. Acabou ali, próximo caso, né? Tipo, Exato, passa. Mas aí que tá. Isso é importante, a linguagem da escuta. Eu estou matando a girafa para mim. Eu estou perdendo contato com a girafa, não quer dizer que ela está morta. Entendi, sim. Porque a girafa, inclusive, não existe. Ela é fruto de uma fantasia. Sim. E a fantasia, ela se metamorfoseia. Sim. Né? A fantasia, ela está em constante mudança e eu posso não estar acompanhando isso. Né? Mas se não vem ao caso, a gente vai para outro lugar. Então, no momento que eu estou pensando qual é a função disso, eu estou tentando, inclusive, manipular isso ao meu interesse próprio. Que pode não ser o interesse da girafa. Você viu aí os negocinhos que surgiram no teu? Não vi, não. O que aconteceu? Explodiu coisinha? Explodiu fogo de artifício atrás de você. Eu não vi isso aqui. Então, sei lá o que aconteceu. Não fiz nada aqui. Veio uma imagem aí, ó, viva, que você não controla. Explodiu umas imagens aqui. Então, esse é um ponto. Na medida que eu pergunto por quê, a causa disso, isso tem ok, isso é importante, está lindo, vendo a origem das coisas, tal, belezinha. Só que tem um problema na pergunta por quê, que não é a mesma pergunta por quê que muitas vezes faz, por exemplo, uma criança. Né? Inclusive, eu gosto muito da Visuava, que ela tem um poema que ela diz que as perguntas ingênuas são as mais urgentes. Concordo. Adoro. Inclusive, está nesse livro que você comprou. Sim. Né, da antologia dela. As perguntas ingênuas são as mais importantes. Então, a pergunta ingênua é que realmente ela entende que ela não sabe. É a pergunta poética. Eu entendo que eu não sei sobre isso. Eu não sei porque o céu é azul. Eu não faço ideia. Então, eu tenho um ar ali mais de interesse, de explorar, que não sou eu que determino a cor do céu. Ele tem cor própria. Mas por que de todas as cores a que fica mais evidente é a azul? Isso interessa a, inclusive, um pensamento mais científico, se a gente for colocar aqui. O pensamento científico, na sua cerne, está interessado na como aquela coisa é e não como eu gostaria que ela fosse. Que também é o pensamento mítico. Realmente, eu não sei se eram diferentes. Mas tem um aspecto, pensando agora em convergências e divergências, tá? Acabei caindo nesse lugar agora. Quando você pega um terapeuta cognitivo Jedi, ele vai conseguir, porque realmente assim, você quer entender como que aquele paciente está pensando, que significados ele está construindo frente à realidade. E de que forma isso está vinculado a essas crenças ou às experiências infantis dele. Ou de algum trauma que pode ser tardio também. Tá, mas até se a gente for pensar se eu estou pensando muito na questão do infantil, eu volto para a questão causal. Também é um problema psicanalítico, de pensar que toda a estrutura, na verdade, acontece na infância. A estrutura acontece no momento em que eu percebi que aquilo existe. Por isso que não, aí eu tem uma entendo muito. Aí vai ter uma diferença. Porque. Mas termina. Pensei algo. É que eu entendo que, na verdade, a questão é que um problema da própria psicanálise mais ortodoxa é que ela traz algumas coisas, e até do próprio Freud em vários setores também. Que algumas coisas. Não estou falando mal dele, não. Estou criticando positivamente. Porque o que acontece? O Freud, ele pegou algumas coisas, ele levou a sério, mas ele parou muito no literal em algumas. Por exemplo,
Se a gente pegar a infância como uma metáfora, que é a sugestão de uma psicologia mais profunda, no caso, né? A questão é, talvez esta infância, eu acho que aí também é uma virada que a Melanie Klein vai dando psicanaliticamente, talvez a infância não seja um período fásico, mas uma posição. É diferente. Ou seja, eu posso estar na infância com 35 anos de idade, com 50 anos de idade, porque ela se desloca, ela é móvel. Quando eu estou falando de posição, eu estou colocando de móveis. O que eu acredito que agora acredito porque não, como falei, né? Se eu tô na terceira idade da TCC, eu sou uma criancinha de 2 anos na psicanálise. Mas quando o Freud vai falar em fixação na fase X, porque eu também vou pensar nesse adulto de 50 anos que de repente está numa posição, ou ele está fixado, ele está regredido. Então, eu acho que eu vou usar palavras diferentes, né? De forma mais ou menos estruturalista, mas que de uma certa forma, talvez a gente esteja falando de um mesmo fenômeno. O que está me pegando aqui, o que está me chamando a atenção no nosso devaneio, você até usou uma expressão, você usou assim, falando, sublinhei mentalmente, com a linguagem da escuta, achei isso muito bonito. A linguagem da escuta. Então, eu acho que, de novo, assim, eu acho que a escuta analítica, ela também vai ter uma função. A questão é que eu vou estar, quando a gente fala, né, da escuta, da atenção flutuante, não tem nada de atenção flutuante na terapia cognitiva, mas é diretivo. Eu estou ali sabendo o que eu quero encontrar, onde, como. E aí, só para terminar o que eu comecei a falar do terapeuta Jedi, ele vai conseguir fazer um questionamento socrático com dúvidas, com questionamentos genuínos e não querendo já induzir a pessoa a falar tal coisa, né? Ou a ter determinado insight. Que eu acho que se assemelha a essa questão das dúvidas urgentes, né? Dessas dúvidas, dessas curiosidades infantis urgentes. Mas, enfim, genuínas. Quando eu estou numa escuta, numa atenção flutuante, nessa escuta livre, observando que tipo de imagens vem e respeitando que essa imagem tem uma vida, e talvez eu queira me relacionar com ela também, eu vou deixar que algo me chame a atenção sem necessariamente eu estar conduzindo o processo. Talvez essa seja a grande diferença. O que eu percebo, pelo menos do que eu estudo dentro de uma escuta analítica, é você estar ouvindo da forma mais livre possível e, de repente, alguma coisa vai te dar um cling. Não sou eu procurando o que vai me chamar a atenção. Algo vai me chamar a atenção. E quanto mais refinado tiver essa escuta... Então, É o que a gente chama de insight, no caso. Eu não sei se seria um insight, né? Mas pode ser, talvez. Preciso elaborar mais sobre. Mas é isso, assim. A pessoa está falando alguma coisa e aí você... Opa, isso aqui me chamou atenção. E aí você vai ou perguntar sobre aquilo, ou pontuar aquilo. Mas... Então não é insight ainda, tá? Acho que não é. Não, eu acho que é o pré-insight. Talvez é brilhou alguma coisa ali. Não, deixa eu ver. Isso aqui... A pessoa estava todo num fluxo e de repente surgiu algo diferente, alguma coisa te chamou a atenção. Só que esse alguma coisa te chamou a atenção, você tem que estar receptivo para deixar que a tua escuta fale com você. Talvez me veja agora um pouco isso, assim, ver se faz sentido. A minha escuta vai me apontar coisas, não sou eu que vou apontar coisas para minha escuta. Sim, sim. Acho que aí entra em relação a... Tem uma fala da Visuava, inclusive eu trouxe até um poema aqui para a gente dar uma lidinha, para conseguir achar uma escuta ali também psicológica. Mas ela é interessante, ter uma fala dela, numa entrevista, não vou lembrar exatamente, que ela diz mais ou menos o seguinte: este mundo que não é só nosso, eu estou interessada
neste mundo que não é só nosso. Então, a poetisa, ela está buscando ali dar escuta àquilo que não fala na minha linguagem. É por aí. Então, a posição poética, né, a escuta psicológica poética, eu vou trazer para esse tipo de psicologia mais psicanalítica, que se interessa pela linguagem do inconsciente, no caso, ela não está interessada em como eu compreendo isso. Isso é importante também, mas eu não saio muito do lugar. Como isso compreende a mim? Eu estou interessado na imagem da outra parte do espelho. Você consegue dar um exemplo? A partir do momento. Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo aqui. Deixa eu ver se tem uma. Eu confesso que essa coisa da imagem que me imagina, e não eu que imagino a imagem. A imagem que me imagina, ela está trazendo um eu que eu não conheço sobre mim. Isso é importante. Aí faz sentido a frase para mim, porque até então não estava conseguindo. A gente tem que lembrar do Narciso. Então, o mundo é um olho que me vê. Né? O mundo é um espelho que me vê. Tá. No caso. Então, nesse caso, o que acaba acontecendo? A partir do momento que vamos colocar a girafa na praia, né? Que eu estou interessado em qual que é a função da girafa na praia, por que que ela está ali, eu não estou interessado na girafa. Eu estou interessado em resolver a girafa. É outra coisa. Sim. E o que seria interesse na girafa? Exatamente. O que seria interesse... Oh, meu Deus. Chutei aqui sem querer. Vou colocar meu pé aqui de volta, chutei. Então, o interesse na girafa. Primeiro, se eu considero... Deixa eu tirar um negócio aqui. Aí, pronto. Umas ligaçãozinhas. Se eu pensar que a praia é minha, eu vou achar que eu vou já imaginar de que a girafa está me invadindo, que é um pensamento intrusivo, vamos colocar nesse sentido, né? Que a girafa está, oh meu Deus, que é um pensamento intrusivo. Porém, se eu coloco eu coloco radicalmente, eu imagino radicalmente que eu não estou nos meus territórios, eu não estou, vamos colocar ali, não estou nos meus comandos. Eu estou numa praia que eu não conheço e estou vendo um animal que jamais imaginaria que estaria aparecendo em uma praia. Ok. Para ter interesse na girafa, se eu chegar perto demais da girafa, ela pode, sei lá, correr de mim ou me dar um coice. Aí eu morro, né? Eu preciso, talvez... Aí é que tá. Para ter interesse na girafa, eu preciso, entre aspas, caçar a girafa. Ter uma atitude como se eu fosse de um caçador. Porém, não caçar no sentido de matar o bicho, mas no sentido de desaparecer. Eu preciso tirar a minha consciência habitual de situação. Eu costumo pensar sobre isso. Quais as perguntas que eu costumo colocar? Eu preciso tirá-las, porque se eu colocá-las ali, a girafa desaparece. Agora, se eu for sumindo, eu começo a olhar para a girafa. Aí a girafa age naturalmente. Ela começa a andar pela praia. Ela quer ir para o mar e ela volta. Aí eu não estou só preocupado da girafa parada presa numa imagem na praia. Quando eu desapareço, a imagem se move. E ela se apresenta naturalmente a partir dela. E ela começa a dizer, tá, uma girafa na praia... Tá... Então, aí eu começo a perceber, puxa, ela parece se sentindo perdida. Agora eu estou me interessando por essa imagem. Estou inventando aqui, tudo isso aqui é uma invenção, tá? Sim, sim. Mas, puxa, ela parece perdida. E aí eu começo a falar sobre mim. Será que eu não estou sendo igual uma girafa na praia? Que praia que é essa? E aí eu teria um terreno mais fértil para algum insight, talvez? Aí, não sei. Talvez se eu continuar olhando para a girafa na praia, eu percebo que quando eu estou na minha escola,
dando aula de equação de segundo grau para quinta série, eu me sinto como uma girafa na praia. Tá. E aí começa talvez falar sobre a questão da sala de aula. E aí eu começo a aprofundar no meu real incômodo. Percebe? Tá. A girafa na praia não é uma girafa na praia. Vou trazer um poema para. Vai, bora. Eu vou trazer a visual aqui para a gente aqui imaginar essa outra posição, né? Porque é uma posição que incomoda. Por isso que a análise incomoda. É que incomoda pra caramba. Me permite, Nina, trazer um poeminha? Por favor. Um poeminha pequeno, não pequeno dela, mas é um poema, gostei muito dela, chama Bodas de Ouro. Tá. Desse livro, Um Amor Feliz, né? Daqui dela. E olha só, eu vou ler o poema, porque ela está falando sobre uma coisa, né? Ela está usando uma imagem, e em nenhum momento do poema ela usa essa palavra. Mas essa palavra está ali o tempo inteiro. E eu acho que vai dar para captar ali no poema. Tá bom. Ela diz o seguinte, ou melhor, ela imagina o seguinte: devem ter sido diferentes um dia, fogo e água, diferindo com veemência, sequestrando e se doando, no desejo, no assalto à dessemelhança. Abraçados, apropriam-se e expropriam por tanto tempo que nos braços restou o ar, translúcido depois do relâmpago. Um dia a resposta antecipou a pergunta. Uma noite adivinharam a expressão do olhar do outro, pelo tipo de silêncio, no escuro. O sexo fenece, os segredos se consomem na semelhança, as diferenças se encontram, como todas as cores no branco. Qual deles está duplicado e qual aqui está faltando? Qual sorri com um duplo sorriso? A voz de quem ressoa nas duas vozes? Quem assente quando acenam com a cabeça? Com o gesto de quem levam a colher à boca? Quem arrancou a pele de quem? Quem vive e quem morreu enredado na linha? De qual mão? Devagarinho, de tanto olhar, nascem gêmeos. A familiaridade é a mais perfeita das mães. Não faz distinção entre seus dois filhos. Mal recorda qual é qual. No dia das bodas de ouro, dia festivo, uma pomba visita de forma idêntica, ou melhor, uma pomba vista de forma idêntica, pousou na janela. Esse é o poema. Aqui ela está falando sobre algo e em nenhum momento ela fala a palavra sobre esse algo. Não está ali. Imagino eu, né, olhando ela está falando sobre, olhando assim, tem uma escuta, ela está falando sobre casamento. Uhum. Mas ela não está falando do casamento como uma função. Ela não está trazendo o casamento do tipo, ele está tratando bem dela, ela está sendo maltratada, ela está fazendo comida, ele gosta da comida dela. Não está nesse lugar da função, percebe? Percebe que a poesia dela tirou todo esse pensamento funcional? Não tem pensamento funcional aqui. Não. Mas entendendo que a terapia cognitiva ela vem de uma estrutura pragmática, o princípio filosófico é o pragmatismo. Uhum. Eu até posso ter uma fala, mas eu sempre vou colocar e buscar a função disso. Então, eu vou tentar achar a função disso, eu vou tentar... até porque a pessoa com sofrimento X, de repente, me traz isso como Y, e eu preciso ver como que eu vou entender X e Y para produzir Z. A minha escuta vai estar nesse lugar. Não vai ser uma escuta solta. Eu vou direcionar a minha escuta para pegar aquilo que eu sei que é importante, para fazer com que o paciente fique bem. O que eu acho um tanto quanto prepotente? Talvez.
mas aí eu acho que entra numa concepção de mundo aonde a gente ainda está preocupado com o bem e com o mal, de uma certa forma, né? A gente, quanto a gente tem mais 3 horas? né? Não, Eu eu não estou sei falando se pelo que eu, você está trazendo ali. Eu não tenho é, esse conhecimento em eu, relação ao eu, TCC. eu não diria bem e mal, mas eu Hum. diria funcional ou não. Mas eu A, não acho que a entrando. questão, eu acho que a questão ali cai num lugar muito parecido, porque é esse lugar onde eu estou muito preocupado com o meu bem-estar, ou o meu mal-estar, com o estar funcionando. Estou muito preocupado comigo, né? Comigo, eu como pessoa, comigo se eu estou bem, se eu não estou ansioso, se eu tenho que retirar a ansiedade. Então eu já coloco que tem certos sentimentos que eu não posso estar sentindo. Se eu estou sentindo é um Não, 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 problema. não, não, não. Não é que você não pode estar sentindo. A Hum, questão é que se essa emoção, se esse sentimento ganha uma intensidade ou uma abrangência que começam a te atrapalhar. Então não há nenhum problema em você sentir ansiedade. hum, Agora, se essa ansiedade faz com que você não consiga entrar no elevador e por causa disso você perdeu o emprego, você tem um problema. Se essa ansiedade faz com hum, que você tenha tantos ataques de pânico, que se você não consegue mais trabalhar, você não consegue dormir, você tem medo de sair de casa e você está tendo uma série de problemas por isso, essa ansiedade vai ser classificada como patológica. E aí eu preciso intervir nela para que você volte a ter a vida que você quer ter. Esse que eu chamo de sim, decisão pragmática. mas pensando no seguinte sentido, né? Algo que já aconteceu, não algo que poderia acontecer, que aí é outra coisa, né? Mas se, por exemplo, vamos colocar uma outra escuta, nessa questão do emprego que você comentou. Não é a primeira vez que eu fico ansioso e perco uma entrevista para uma vaga de assessor jurídico. Se eu fico preocupado com ansiedade, no caso, agora estou falando de uma escuta mais psicanalítica, eu vou tentar expurgar a ansiedade. Agora, se eu estou interessado, vamos pensar, isso daqui é a metáfora da girafa na praia. Mas se eu estou interessado de se essa ansiedade não tá de novo aparecendo, deixa eu tentar conversar com ela. Tirar uma horinha aqui para conversar com ela, beleza, vamos lá. Aí eu vou lá, não estou preocupado, eu, analista, de sei lá, se funciona ou não funciona. Estou preocupado de, o que você está trazendo para mim? Vamos conversar com isso que você está trazendo, de que é algo que aparece constantemente. Essa Mas girafa na vamos praia está começar aparecendo constantemente. igual. Né? Na TCC eu posso começar com o mesmo diálogo. Ok. Só que aí, eu vou ali vendo e tal, aí chega um momento em que o paciente fala, até meio despretensiosamente, eu realmente consegui fazer com que eu me formasse, e isso era um desejo do meu pai. Hum, tá, mas é o seu desejo? Como assim? Sim, você falou aqui que é o desejo do seu pai que você se formasse em direito. Mas é o seu desejo? Ah, eu preciso ganhar dinheiro, né? Eu preciso... Não, peraí, eu não estou perguntando de ganhar dinheiro. Eu estou perguntando, é o seu desejo? Foi o seu desejo se formar? Ah, hoje é, na época não foi. Então, como assim? Vamos olhar para cá. Aí você continua investigando essa Tá? imagem, Ok. continua ali como Perfeito. caçador, fica ali olhando para ela, tentando não aparecer muito, né? Tá. Sim, Analiticamente. sim. Aí você vai lá e descobre que na verdade, ou na verdade não, mas que o que é trazido ali no tempo é de que ah, o pai zombava veemente. Eu estou inventando essa história, tá? Estou inventando na minha cabeça. O pai zombava veementemente de artistas mímicos de rua e aquelas pessoas eram tratadas e tidas aos olhos do pai como vagabundos. E o pai nunca trouxe para o filho de que ele deveria fazer direito. Só que, conforme a análise vai desenrolando, essa foi uma escolha desse filho, mas a primeira escolha que ele imaginou foi fazer
cinema. Uhum. Só que fazer cinema era algo impensável. Aí eu já não estou mais falando apenas, eu estou falando também com a questão da ansiedade de entrar no elevador para uma entrevista. Eu estou deixando com que a ansiedade me leve sobre o que ela está dizendo. Ela está aparecendo sobre uma narrativa. Se ela tem vontade própria, se essa ansiedade tem vontade própria, se eu não domino ela, ela está falando sobre algo profundamente meu. Para onde que isso me leva? Mas Que desejo que me leva? Rods, eu acho que tem uma questão, a forma como você conduziu, eu consigo me ver fazendo isso quanto TCC igualzinho. Sim. Porque não a questão... falando que uma é melhor que a outra, não é sim, nesse gente, sentido. pelo amor de Deus, é só a questão das sentido, diferenças mesmo. Eu acho que a única coisa que vai mudar, ou melhor, não é nem que vai mudar, desculpa. Eu acho que tem talvez uma ideia equivocada de que ao querer interferir ou intervir nessa ansiedade para que da pessoa do elevador, por exemplo, isso aqui pode ser qualquer elevador, não só o do trabalho, pode ser elevador da casa, pode ser, não foi mais ver a mãe, porque também vai ter uma simbologia do que é esse elevador e de quais são as crenças. Então, isso também é levado em consideração, mas é como se fosse, dependendo do grau de urgência, e essa, talvez eu vou chamar de classificação, posso estar sendo equivocada aqui, ela vai ser levada em conta. Então, se a pessoa está quase perdendo o trabalho dela por causa disso, eu talvez vá fazer uma intervenção sem me aprofundar nessas questões, mas isso aqui está na minha gavetinha aqui, que eu vou precisar entrar nesse lugar. Tá, mas a gente para quem? Ainda continua sendo para quem? Eu estou a serviço de quem? A serviço de quem? Estou a serviço de quem? Estou a serviço de fazer com que a pessoa consiga o trabalho? Plot twist, sim. Se a meta dele é conseguir trabalhar, você vai estar a serviço não, a escuta psicanalítica não vai para esse lugar. Esse foi o porque aí eu interfiro. Porque aí eu coloco que isso é mais importante. Vou botar um negócio só para você. Esse foi um dos principais motivos que me fez querer mudar. Porque, para mim, isso pode dar muito ruim, mas para mim, essas terapias, elas, pensando numa metáfora do filme Matrix, a gente está fazendo com que as pessoas fiquem bem na Matrix. E eu percebi que não é esse o lugar que eu quero que a minha clínica ocupe. Então, sim, quando você fala para quem, se o paciente vem para mim com uma queixa, eu ando ansioso demais, eu tenho fobia de elevador, então eu consegui conduzir a minha vida inteira morando em térreo, em casa, em andares baixos que eu podia subir e descer de escada, mas agora a minha empresa, no qual minha família inteira depende financeiramente, está no 23º andar, que não tem nem como eu subir de escada, e eu estou quase perdendo o emprego e colocando em risco a minha família se eu não entrar neste elevador, por exemplo. Então, aí está. É aí que pega. É por isso que a psicanálise ela leva em consideração a transferência. Porque essa urgência não é do analista. Mas na TCC, como eu estou atendendo o desejo do paciente, a demanda, obrigada. Eu estou atendendo a demanda e eu estou, tanto que uma das primeiras coisas que você vai fazer com esse paciente é uma lista de metas. Mas você vai fazer uma lista de metas. O que você o que você deseja com a terapia? Quais são as tuas metas? Conseguir entrar no elevador bem, não ter mais, sei lá, pico de ansiedade, emagrecer 10 quilos, ler não sei quantos livros por mês, vou parar de brigar com meu marido. Que metas que você tem? Então, mas aí eu estou trabalhando, por isso que é importante a gente estar falando dessa linguagem, essa escuta. Esse tipo de escuta está preocupada com aquilo que nós imaginamos como um herói. Em salvar as coisas. Em salvar as coisas. Eu preciso salvar a família,
eu preciso salvar meu corpo, A eu TCC preciso nem salvar vai entrar isso. nesse lugar. E isso, nossa, excelente exemplo. Eu acho que essa é a escuta que a análise vai fazer. Estou numa fala da dinâmica do herói, né? Tô buscando alguém indo num ato de desespero e por favor me salve. E tem que ser Uhum. rápido. Esse é onde que você joga a isca. Quem que vai pegar a isca aqui primeiro? Isso, né? Essa não é uma escuta, essa não é uma questão para TCC. Uhum. Né? A questão, é claro, eu posso avaliar algumas questões da fala disso, mas eu vou entender. Eu vou pegar quais são as metas, inclusive vou pegar as metas do paciente e através dessas metas eu vou fazer um plano de intervenção, um plano de tratamento, fase inicial, intermediária e final. Né? E avaliando o que eu vou conseguir trabalhar. Então, deixa eu só salvar um copo aqui antes que o gato derrube, pronto. Então, quando você fala eu estou a serviço do quê? Eu estou a serviço das metas, não surgindo nada, obviamente, completamente disfuncional, como uma vez uma professora, ela sempre usava esse exemplo em sala de aula, que quando eu estava ainda me formando em TCC, lá em 1822, quando eu estava me formando na TCC, ela trazia uma paciente que falava que a meta dela era conseguir apanhar do marido sem sentir dor. Aí você não vai falar, ok, né? Não, você vai começar, você fala, opa, estou aqui falando de um caso mais grave. Então, todos os exemplos que eu estou dando são de casos assim, usando uma linguagem analítica, eu estou falando de uns neuróticos básicos. Não fui para perverso, para psicótico, para nada disso. Foi para casos mais básicos, né? Mas eu acho que sim, eu acho que na TCC a escuta está a serviço das metas do paciente e do bem-estar dele. E do bem-estar dele, ponto. A minha escuta está em função disso e do que a minha teoria, do que a minha perspectiva teórica diz que é necessário ser feito para que ele possa alcançar as suas metas e um bem-estar. Ter um bem-estar não é ausência de ansiedade, de tristeza e de raiva. Essas emoções não são demonizadas. Muito pelo contrário, trabalhar a aceitação, entender como são essas emoções, quando elas vêm e conseguir lidar com elas é um dos objetivos, muitas vezes, de um processo de terapia cognitiva. Na análise, você não está a serviço das metas conscientes que um ego traz. Exato. Não está. Você vai até ouvir, o que tem aqui? O que está por detrás disso? O que é essa dinâmica? O que é outro lugar? Eu acho que nem é tanto a pergunta, acho que nem é tanto por o que está por detrás, mas quem está preocupado com isso é diferente. Você também. Não, é diferente. Não é só, é um outro nível. Porque aí o que eu estou preocupado por detrás é que eu estou imaginando que tem alguma coisa ali que está interferindo na consciência, né? Ao invés de que isso tem consciência própria. É uma questão de linguagem. Será que seria essa uma diferença entre pós-junguianos e freudianos? Não sei, eu acho que não é nem. Eu acho que não, viu? Eu acho que tem, inclusive, a questão da linguagem, quando a gente está preocupado com quem, a gente está preocupado com a questão da fantasia, que a gente está preocupado ali de quem aparece aqui. Aí, quando eu estou preocupado em quem aparece, aí essa imagem vai começar a se narrar. Ela vai começar a colocar-se ali como uma criança de bonezinho que gosta de ficar pulando no meio da festa, de final de empresa, né? Essas festas de empresa. Mas por que tem uma criança aqui pulando? Ou a gente vai pensar que ele tem um personagem ali que ele está se apresentando e aí que tá. Ele não é um pensamento de ele é um problema ou não é, mas que ele tem uma função de me ligar com algo que está acontecendo comigo o tempo todo e eu não percebo. E por que eu não posso chamar isso do que está por detrás? Isso vai ser a resposta que você acabou de falar. Porque pode ser que não esteja por trás.
Pode ser que Na esteja frente, do lado. exatamente, porque aí eu estou colocando ele atrás. Eu não sei se ele está atrás, ele pode estar, Ok. mas ele me fala, não eu. Porque aí eu já estou colocando uma pré-condição. Eu ainda acho que essa linguagem, pelo menos do que eu venho, é uma linguagem muito mais humaniana do que freudiana. Pode ser que eu, né, Por motivos óbvios, por né, motivos Lopes? óbvios, mas sim, eu acho que seja muito por conta disso, realmente. Não estou colocando aqui Freud, Jung, né? Eu estou imaginando, na verdade, é que se a gente colocar, de dar uma pré-condição para alguma coisa aparecer em um determinado espaço, eu não vou perceber que ela está aparecendo num outro espaço. Quando eu coloco na linguagem que ela está por detrás, a questão é linguística, simplesmente. Sim, não, entendi. É uma Sentido, linguagem de, se ela está por trás, então eu sempre tenho que ficar, eu vou criar uma coisa, tipo, eu tenho que ficar atento ao que está acontecendo atrás de mim. Tá. Isso, você pode estar na minha frente Em e eu não cima. estou enxergando. Uhum. Às vezes atrás de mim pode estar num outro lugar, né? Essa metáfora do estar atrás também. A gente tem que chegar a estar atrás com uma metáfora também. Sim. Isso no sentido, né, que a gente está falando da escuta. Mas muito pano para manga, hein, Nina? A gente até passou o nosso tempo aqui. E já tem um monte de pergunta que a gente conseguiu responder. Mas é um assunto que dá muito pano para manga. Vamos até pensar em fazer uma parte 2, porque tem muita coisa aqui, tem muita pergunta que nem dá para responder. É muito interessante essa costura. Não, que costura. É talvez uma dança entre as abordagens de entender. De diferenças, né? A gente tem que pensar que tipo de psicologia a gente está vendo. Que a gente está apresentando não é a mesma psicologia. Não é tudo a mesma coisa. A gente tem que perceber que são linguagens que em algum momento o objetivo delas não é o mesmo. Né? Elas levam para outros lugares. Que lugar que a gente está querendo, ou melhor, que a gente está se propondo a estar. São lugares diferentes. Quando eu crescer, eu quero conseguir falar com a mesma desenvoltura que eu consigo falar da TCC, por motivos óbvios. Talvez das diferentes escutas, inclusive nas próprias psicanálises, porque eu acho que a escuta freudiana, riemanniana, junguiana, kleiniana, elas vão ter nuances. Elas têm. Tem pontos de equivalência, mas elas se diferenciam, sim. Né? Sim. Então, as linguagens da escuta, adorei essa expressão, já peguei para mim, que você trouxe. Inventei agora. Foi muito boa. Dá muito pano para manga, é fundamental para qualquer tipo de psicologia e entender, isso eu acho legal também, entender o que eu estou escutando aqui, como que eu estou escutando, é o que vai definir muito a tua ética e a tua prática clínica. Sim, perfeito. Isso mesmo. Muito bem! Ficamos aqui o quê? 1h20, ó? Olha só, passamos o horário até. Adorei. Nina, muitíssimo obrigado por todo o seu conhecimento estar sendo aqui semeado, né, nos devaneios. Está semeando aqui conosco. Muito obrigado. E que nós continuemos caminhando no incerto, que é a nossa proposta aqui. Sim, caminhando no incerto fala bastante, principalmente quando o convite vem assim, tão em cima da hora. Mais uma vez eu agradeço a confiança. E de estar aqui de novo na casa do Freud Estupefato, sempre muito instigante. Muito obrigada. A porta está sempre aberta. Fique sempre bem-vinda a participar. Muitíssimo obrigado, Nina. Obrigado ao pessoal que participou aqui. Infelizmente, eu não consegui ler algumas perguntas, alguns comentários que o pessoal está falando aqui. Às vezes, os devaneios são assim. Nem sempre a gente consegue imaginar que tem que ser de um formato. Os formatos vamos criando aqui, né? Estou vendo bastante então, Nina, gente se despedindo. Muito obrigado, gente. Obrigado por terem ficado até o final. Sim, obrigado também quem está assistindo essa live aqui gravada aqui no canal. Né? Hoje é o nosso 15º Devaneios no Café. Faço um convite para quem quiser um dia conhecer o Devaneios no Café lá no SEI, né? Hoje eu estou fazendo aqui em casa. E que aqui é na rua Doutor Quirino, aqui em Campinas, número 1856. Né? Lá vocês serão sempre bem recebidos. Lá é um lugar que para mim já se tornou uma outra casa. E muitíssimo obrigado, pessoal. Nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau. Até lá. Tchau, tchau.